Presente o conselheiro Artagão de Matos Leão e o procurador do Ministério Público junto a este tribunal, designado para esta sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta no horário regimental a 30ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausentes por motivos justificados, o conselheiro José Durval Matos do Amaral e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, ficando convocado o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro para compor o quórum. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 26 da sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Eu tenho comunicações de sobrestamentos, processos de admissão de pessoal a serem sobrestados na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, 89045013, 85377914, 1161555814, 38454515 e 30537615. E ainda, na Diretoria de Contas Estaduais, também admissões de pessoal, 49225911 e 42710112. E tenho ainda um processo para proceder à devolução, processo de relatoria do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, que é a prestação de contas municipal 13971606 do município de Venceslau Braz. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira fazer uso, concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com processos de alerta, 635959, município de Coatiguá, 66670612, município de Jundiaí do Sul, 23355213, município de Leópolis, 2549-3213, município de Nova Londrina. Todos eles acompanham instrução do processo, considerando a sua perda de objeto, a perda de objeto de todos eles, proponho o encerramento dos feitos. Em discussão, votação, aprovado. 650807, uma tomada de contas ordinária da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Antônio do Leba. A Diretoria de Contas Municipais afirma que, embora conste nas peças 11 e 15 avisos de recebimento, comprovando que os expedientes alcançaram o destinatário, não houve manifestação sobre a análise. Assevera que a ausência de pronunciamento da parte autoriza, no mínimo, a concordância dessa com as conclusões apontadas. Aduz que a não prestação de contas no âmbito judicial pode ser deflagrada a partir da aplicação do artigo 4º da Lei 8.429. Em razão do exposto, opina pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba relativa ao exercício de 2013 e aplicação de multa ao senhor Antônio do Leba. Ministério Público, parecer 6225, corrobora com o entendimento da unidade técnica, sugerindo ainda a determinação ao gestor para a devolução dos valores movimentados pela entidade no exercício em análise, face à ausência de comprovação da legalidade da destinação dada aos recursos, bem como comunicação ao Ministério Público. Nossa proposta de voto, apesar de regularmente citado, consoante ofícios 14.348, 14, 14.410, 14, 15.429, 14
e avisos de recebimento constante às peças 11 e 15, não houve apresentação de defesa por parte do gestor. Fato que já havia se repetido nas prestações de contas dos exercícios de 2011 e 2012, culminando na desaprovação das contas. Assim, acompanhando a manifestação da Diretoria de Contas Municipais, voto pela procedência da tomada de contas instaurada em face da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba para fins de julgar irregulares as contas de responsabilidade do senhor Antônio Dulê, do exercício de 2013, em razão da omissão no dever de prestar contas, aplicando-lhe a multa prevista no 87.3A da Lei Complementar 113. Relatório e voto. Em discussão, com a palavra o conselheiro Tiago Barbosa. Senhor presidente, senhor relator, eu entendo que nesses casos é cabível, conforme propôs o Ministério Público, que seja imputada a devolução desses valores cuja a prestação de contas não foi apresentada, porque se o gestor deixa de apresentar as contas e ele tem tão somente a irregularidade das contas e a aplicação de uma multa, para o gestor que for desviar dinheiro, então fica muito melhor do que apresentar as contas e aí ter a possibilidade de aplicação de outras multas, de outras penalidades. Então, com esses breves comentários, eu vou concordar parcialmente com o mérito sugerido, mas acrescentando também a devolução dos valores que teriam composto o orçamento dessa entidade e também a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87 pela própria irregularidade das contas. Senhor presidente, eu entendo que devo manter o meu posicionamento, até porque nas contas anteriores que eu citei, esta foi a decisão do tribunal. Se o tribunal quiser conferir irregularidades, pode mandar fazer uma auditoria ou coisa que o valha no local. Então eu vou manter o meu posicionamento. A matéria ainda está em discussão. Eu, na verdade, já me posicionei em casos análogos pela devolução de valor. Então, se não houver óbice de Sua Excelência o relator, eu vou solicitar vistas. Perfeitamente. Prestação de contas de transferência 24, 37, 28, 12. Escola de Integração Social Cáritas Diocesana de Palmas. Prestação de contas em razão de repasse efetuado pelo município à Escola de Integração Social Cáritas Diocesana de Palmas, por meio de termo de convênio, no valor de R$156 mil, visando manutenção da entidade no desenvolvimento pedagógico de crianças de 0 a 6 anos. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela regularidade das contas, com ressalva com relação à aplicação financeira. O Ministério Público acompanha. E a nossa proposta de voto também acompanha a instrução pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de aplicação financeira de recursos. Em discussão, com a palavra o conselheiro Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor relator, eu teria uma dúvida. Essa ressalva ficou porque o valor que seria eventualmente auferido caso tivesse sido feita a aplicação não seria... Seria um valor irrisório. Irrisório, ok. A matéria ainda está em discussão. Votação, aprovado. 665502 do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. Transferência voluntária em razão do repasse efetuado pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba à Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino. Termo de convênio 41.2011, no valor de R$10 mil. A Diretoria de Análise de Transferência, em derradeira manifestação, opina pela regularidade das contas,
ressalvando a abertura de conta instituição bancária não oficial para a movimentação dos recursos, para o qual sugere a aplicação de multa administrativa à gestora responsável. Sugere ainda a expedição de recomendações à entidade. O Ministério Público acompanha. O nosso voto. Quanto à não abertura de conta instituição bancária oficial para a movimentação dos recursos repassados por meio do convênio celebrado, é evidente que tal fato constitui ofensa ao disposto no artigo 116, parágrafo 4º da 8666. Logo, a determinação da ressalva é medida que se impõe, assim como a aplicação da multa, à senhora Luvercina Xavier, presidente da tomadora, à época dos repasses. Assim, votamos pela regularidade das contas relativas aos repasses efetuados, de responsabilidade das senhoras Marça Eleandra Fruit, presidente da concedente, entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de 12 de 15, é o mandato, e Livercina Xavier, presidente da tomadora, entre 1º de janeiro de 2008 a 30 de 3 de 2019. Ressalvando a abertura de conta instituição bancária não oficial para a movimentação dos recursos. Determino ainda a aplicação de multa administrativa à senhora Livercina Xavier, devidamente atualizada, com base no artigo 87, 4ª linha G da Lei Complementar 113, em razão da utilização de instituição bancária não oficial. B. Expedição de recomendação aos interessados para readequamento de procedimentos utilizados às exigências trazidas pela Resolução 2811 e pela Instrução Normativa 6111, a fim de que não ocorra a reincidência das inconformidades. Relatório e voto. Em discussão? Senhor presidente. Doutor Tiago. Senhor presidente, apenas para registrar, eu não tenho aplicado a multa do artigo 87.4G, que é aquela que abrange todas as demais infrações que não estão elencadas. Então, nesse ponto, eu discordaria do voto do relator. Então, o voto é aprovado por unanimidade com relação à regularidade com ressalva, apenas por maioria com relação à aplicação da multa, divergindo então o ilustre conselheiro. Em discussão, votação, aprovado. Processo 740342. Pensão por morte concedida a Maria de Lourdes da Silva Souza, na qualidade de credora de alimentos de Antônio Francisco de Souza, falecida em 25/3/12. Por meio do parecer 2648/15, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela realização de diligência à origem, com o objetivo de que a Paraná Previdência retificasse o cálculo do benefício, haja vista que o percentual utilizado no cálculo, em análise, 41,34%, era distinto daquele fixado pelo Poder Judiciário nos autos de alimentos 253/87, que seria de 54%. O ente previdenciário manifestou-se nos autos, alegando que o ato administrativo deve ser preservado nos termos em que foi concedido, pois a metodologia adotada atendeu à legislação vigente, que, de acordo com o artigo 60, parágrafo 11 da Lei 12.398/98, o percentual pago à credora de alimentos não será efetivamente o estipulado em juízo, mas aquele que se identificou com o valor que estava percebendo, que a credora estava percebendo quando da data do óbito do segurado. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entendeu que o posicionamento do ente previdenciário é equivocado, pois o parágrafo 11 do artigo 60
da Lei 12.398/98, com redação dada pela Lei 13.443, de 2002, aduz que o ex-cônjuge ou ex-convivente do segurado, credor de alimentos, fará jus à percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do servidor segurado. Desta forma, considerando que o valor judicial deferido à interessada foi de 54%, a pensão previdenciária deverá ser igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do servidor segurado. Ainda, se o valor que estava sendo pago anteriormente fosse inferior ao percentual estipulado judicialmente, aspas, já havia ofensa à coisa julgada desde então, fecha aspas, sendo descabido o pagamento do benefício em desacordo com a sentença judicial. Conclui-se ao arrazoado opinando pela negativa de registro do benefício de que se trata e pela aplicação da multa no 87.3f da Lei Complementar 113 ao atual gestor da entidade previdenciária. O Ministério Público, por meio do parecer 6895, também opina pela negativa de registro da pensão em tela, entendendo necessária a expedição de determinação para que se realize a devida correção nos cálculos, com a retificação e republicação do ato de concessão do pensionamento, atribuindo-se, para tanto, prazo para seu cumprimento. O nosso voto, compulsando os autos, verificamos que consta a decisão judicial exarada nos autos de alimento 253/87 da Vara Criminal, Família e Anexo do Juízo da Comarca de Açaí, por meio da qual se determinou a concessão de pensão alimentícia a Maria de Lourdes da Silva Souza, no percentual de 54% dos proventos de aposentadoria do seu ex-cônjuge, Antônio Francisco de Souza. Segundo a regra contida no artigo 60, parágrafo 11 da Lei Estadual 12.398, com redação dada pela Lei Estadual 13.443, o benefício de pensão alimentícia fará jus ao benefício de pensão previdenciária em igual valor. Assim sendo, considerando a cópia da decisão judicial acostada nos autos, deve-se manter percentualmente estipulado quando do pagamento do benefício previdenciário. Ademais, nos termos do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Desta forma, não pode o órgão previdenciário alegar interpretação legislativa diversa que venha a lesar a interessada. O Instituto da Coisa Julgada fundamenta-se na imperiosa necessidade de se pôr um termo à apreciação judicial de uma lide por meio do processo, conduzindo os destinatários das decisões judiciais a uma situação de segurança jurídica, para que se torne imutável. Diante do exposto, acompanho a instrução e, considerando a existência de sentença judicial transitada em julgado, que estabeleceu o crédito alimentício em 54% da remuneração do ex-cônjuge em favor da hora interessada, opina-se pela negativa de registro do ato e exame, expedindo-se determinação ao Paraná Previdência para que realize a devida correção nos cálculos, com a retificação e republicação do ato de concessão do pensionamento no prazo de 30 dias. Em discussão, votação, aprovado. Admissão de pessoal 56.33.22 do município de Douradina. Verso presente sobre ato de admissão de pessoal na modalidade de concurso público, regulamentado pelo edital 11/10, município de Douradina, buscando-se por meio deste o registro da admissão de Sebastião de Oliveira,
no cargo de coveiro. Na documentação acostada, verifica-se que a municipalidade realizou procedimento de licitação na modalidade de pregão presencial, a fim de contratar a empresa responsável pela elaboração de provas e execução dos demais atos de concurso público, sendo adjudicado objeto à empresa Novos Tempos, Assessoria de Recursos Humanos Limitada, com o lance final de R$ 9.000. Todavia, após a celebração do contrato, foi emitido termo aditivo ao mesmo, por meio do qual foi acrescentado ao valor inicial o montante de R$ 2.250, sem uma justificativa plausível. A diretoria jurídica, por meio do parecer 1720, opina pelo registro da nomeação constante do protocolado, por entender estar revestida de legalidade. O Ministério Público, junto ao Tribunal, opina pela citação do prefeito municipal para que apresentasse justificativa acerca da alteração contratual referente ao procedimento licitatório e também os documentos comprobatórios da qualificação profissional dos organizadores do certame. Por sua vez, o município juntou documentação relativa à admissão sem qualquer pertinência com o processo em tela ou mesmo com a diligência efetuada. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, parecer 448/14, sugere desentranhamento de peças número 23 e número 29, para que fosse formado um novo processo de admissão complementar. E quanto ao mérito, propugna pela legalidade e registro da admissão de Sebastião de Oliveira para o cargo de coveiro, com a aplicação de multa em face do aditamento contratual realizado com infringência à legislação pertinente. Oportunizado novo contraditório, peça 47, o ex-gestor, senhor José Carlos Pedroso, alega que o aditivo contratual é amparado pelo disposto no artigo 65, parágrafo 1º da 8666, pois observa o limite de 25% e que o custo deve levar em conta não só o número de cargos, mas a natureza do cargo, o tempo de elaboração e o aumento do volume de serviço. Na verdade, eles inicialmente iam fazer o concurso para um determinado número de pessoas, de cargos, e depois eles aumentaram o número de vagas, e daí fizeram o aditivo de 25%. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal reitera a manifestação anterior pela legalidade e registro da presente admissão e a aplicação da multa já tratada anteriormente. O Ministério Público, seu parecer final, 19.981/14, entende que os argumentos do ex-gestor não são suficientes para justificar o custo do aditamento, realizado com infringência da legislação, mantendo então a aplicação da multa do 87.4, a linha G. E no final reitera a manifestação anterior, opinando pela legalidade e registro da admissão de Sebastião de Oliveira. O nosso voto acompanha a instrução processual pela legalidade e registro da admissão do Sebastião de Oliveira e pela aplicação da multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113 ao senhor José Carlos Cardoso, conforme a instrução processual, parecer do Ministério Público. Relatório e voto. Em discussão, doutor Tiago. Senhor presidente, novamente apenas para discordar quanto à aplicação da multa do artigo 87.4G. Perfeitamente. Então, em termos idênticos ao processo anterior, pela unanimidade, pela legalidade e registro do ato e por maioria pela aplicação da multa. Em discussão, votação aprovado. 10.28.40.15, processo de servidor do tribunal.
Servidora Auriclider Esteves Gomes da Silva, matrícula 50363, ocupando o cargo de analista de controle, lotada na 5ª Inspetoria. Solicita abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. A Diretoria de Gestão de Pessoas, instrução 3615, assevera que na data da elaboração daquela peça, a servidora contava com 32 anos, 9 meses e 15 dias de tempo total de contribuição e com 14 anos e 24 dias de efetivo exercício no cargo que ocupa, tendo completado em 1º de fevereiro de 2015 o tempo de contribuição acrescido do respectivo pedágio, necessários para a aposentadoria com proventos reduzidos, perfazendo 48 anos de idade em 4 de abril de 2011. Aponta que a servidora completou, em 1º de fevereiro de 2015, todos os critérios para a percepção do abono de permanência e teve averbado para todos os efeitos legais, através da Resolução 443, de 7 de 11 de 88, 9 meses e 28 dias de serviços prestados a este tribunal, no período de 24 de 1 de 83 a 22 de 11 de 83, contando em dobro as férias referentes aos exercícios de 84, 85 e 87, de acordo com as portarias 206 e 1986. Por fim, é pelo deferimento do pedido a partir de 1º de fevereiro de 2015. A diretoria jurídica verifica o cumprimento do tempo mínimo de 5 anos no cargo, apresentando declaração de que a inativada não percebe outro benefício previdenciário, comprovando-se que esta completou 48 anos em 4 de 4 de 11, perfazendo assim a idade mínima exigida. Conclui que a servidora cumpriu todos os requisitos para a inativação, de modo que faz jus ao abono pleiteado, destacando que a concessão da vantagem, nos termos do entendimento dessa Corte, consubstanciada em vários acordos, deverá possuir como termo inicial a data do preenchimento dos respectivos requisitos, qual seja, 1º de fevereiro de 2015. O Ministério Público, em parecer 5.93915, verifica estar demonstrado o preenchimento dos requisitos de inativação voluntária previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional 41, pelo que ratifica os termos da instrução pelo deferimento do pedido a partir de 1º de 2 de 15. O nosso voto é acompanhando a instrução pelo deferimento do pedido de abono permanência à servidora Auriclider Esteves Gomes da Silva, matrícula 50336-3, ocupante do cargo de analista de controle ACH09, a partir de 1º de 2 de 2015. Em discussão, votação, aprovado. Processo 38.44.2015 desse tribunal, requerimento interno protocolado pelo servidor Gildilei Antônio de Almeida, ocupando o cargo efetivo de analista de controle, por meio do qual requer a averbação de tempo de serviço militar, comprovado por certidão expedida pelo Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica. A Diretoria de Gestão de Pessoas certificou que nada consta com referência à averbação requerida na ficha funcional do interessado, concluindo pelo deferimento do pedido. A Diretoria Jurídica, no parecer 35315, opina também pelo deferimento do pleito para averbação do tempo de 22 anos, 11 meses e 6 dias, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público, da mesma forma, parecer 676915, manifesta pelo deferimento do pedido, devendo, no entanto, ser descontado um dia de tal período por ter sido exercido em paralelo com o Tribunal de Contas
do Estado. E dessa forma é o voto do relator, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. 47, 99, 94, também requerimento interno da servidora Laís de Novaro Bacila, ocupando o cargo de técnica de controle, solicita abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 6º da Emenda Constitucional 41. A Diretoria de Gestão de Pessoas observa que a servidora contava, na data da elaboração daquela peça, com 32 anos, 2 meses e 3 dias de tempo total de contribuição, 32 anos, 2 meses e 6 dias de tempo de serviço público, 21 anos, 5 meses e 17 dias de efetivo exercício no cargo que ocupa, bem como com 55 anos de idade. Aponta que esta completou, assim, todos os critérios para a percepção do abono permanência, em 18/5/15, data em que completou os 55 anos de idade, de acordo com o artigo 2º da Emenda Constitucional número 41. A diretoria jurídica verifica que, no dia 18/5/15, a servidora preencheu todos os requisitos para a inativação fundamentada no artigo 6º da Emenda Constitucional 41, conforme informado pela DGP, bem como todos os requisitos previstos no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Por fim, verifica que a interessada faz jus à percepção do abono permanência, estabelecido no parágrafo 19 do artigo 40, acrescido pela Emenda Constitucional 41, devendo ocorrer a partir da data do preenchimento dos requisitos normativos, no caso em tela, 18/5/15. O Ministério Público assevera que os dados constantes dos assentamentos funcionais da requerente permitem concluir que houve efetivamente o preenchimento de todos os requisitos e também opina pelo deferimento. A nossa proposta de voto é, acompanhando toda a instrução do processo, pelo deferimento do pedido de abono permanência à servidora Laís de Novaro Bacila, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 6º da Emenda Constitucional 41, a partir de 18/5/15. Em discussão, votação, aprovado. Processo 25.740414. Prestação de contas da Câmara Municipal de Bela Vista da Caroba, relativa ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Luciano de Barros. A Diretoria de Contas Municipais, instrução 15.19.15, opina pela regularidade das contas. Da mesma forma, o Ministério Público, no parecer 50.27.15. E nós acompanhamos a instrução e propomos que essa Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Bela Vista da Caroba, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Luciano de Barros. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 25.78.82, da Câmara Municipal de Alto Paraná, também relativo ao exercício de 2013, caminhados pelo seu presidente, senhor Vitor Hugo Rezende Navarrete. A Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade, da mesma forma o Ministério Público, e este é o voto do relator, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. 28.08.09.14, da Câmara Municipal de Guaporema, relativos ao exercício de 2013,
encaminhado por sua presidente, senhora Sueli de Fátima Barranco Canaver. A diretoria de contas municipais, após análise já de justificativas apresentadas em sede de contraditório, emite a instrução 2140, concluindo pela regularidade das contas. Da mesma forma, o Ministério Público, no parecer 552315, também pela regularidade das contas. E a proposta do relator é que esta Corte julga pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Guaporema, exercício de 2013, de responsabilidade de sua presidente, senhora Sueli de Fátima Barranco Canaver. Em discussão, votação, aprovado. 28.10.07, Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, relativo ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Ovídio Alves Teixeira. Da mesma forma, a Diretoria de Contas Municipais, na instrução 159815, conclui pela regularidade, também o Ministério Público, no parecer 5313, e a proposta de voto do relator é que se julgue pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Ovídio Alves Ferreira. Em discussão, votação, aprovado. 29.9313, aliás, 29.9313/14, Fundo Municipal de Trânsito de Toledo, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Paulo dos Santos. A Diretoria de Contas Municipais emite a instrução 185115, concluindo pela regularidade das contas, com ressalva. Destaca que a inconformidade inicialmente apontada em razão do exercício das funções de contabilidade em desacordo com o pré-julgado número 6, restou sanada, ainda que intempestivamente, pois, conforme faz prova a portaria número 448/14, peça processual 46, o servidor efetivo do município no cargo de contador passou a responder pela entidade. Da mesma forma, se posiciona o Ministério Público no parecer 523615, pela regularidade com ressalva. E esta é a proposta do relator, que esta Corte julgue a regularidade das contas do Fundo Municipal de Trânsito de Toledo, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor presidente, senhor Paulo dos Santos, com ressalva em razão do exercício temporário das funções de contabilidade em desacordo com o pré-julgado número 6. Em discussão, votação, aprovado. R$ 18.55.0013, prestação de contas relativa ao exercício de 2012 do município de Bom Sucesso, encaminhados pelo prefeito, senhor Maurício Aparecido de Castro, atual gestor. A Diretoria de Contas Municipais, instrução 170/14, após o exame da documentação, já inclusive em sede de contraditório, constata, dentre outros pontos já sanados, as seguintes irregularidades que permanecem: falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb, falta de aporte para o regime próprio da Previdência, encaminhamento do balanço patrimonial sem assinatura dos responsáveis, não encaminhamento do parecer do Conselho do Fundeb, déficit nas obrigações financeiras frente a disponibilidades, acréscimo na conta responsável por diferenças em conta bancária a apurar, terceirização indevida dos serviços de saúde pública, terceirização indevida dos serviços de contabilidade e advocacia, terceirização dos serviços de engenharia, exercício de atividade de controle interno por agente não capacitado, ausência de gestão de resíduos sólidos e contabilização das despesas com terceirização.
O Ministério Público, em pareceres 13.25.14 e 70/15, manifesta pela irregularidade em face das restrições apontadas na Instrução 170 e 1178/14 da DCM. Nossa proposta de voto. Inicialmente, em relação à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb, é de se acompanhar a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público com a aplicação de multa, uma vez que restou comprovada a aplicação de apenas 5,42% da referida receita no magistério municipal, quando o mínimo exigível é de 60%. Cabe destacar que não foi apresentada a relação dos servidores, retificando os cargos que efetivamente ocupam e as atividades que desenvolvem, e assim tornando possível a verificação quanto aos requisitos exigidos pela legislação do Fundeb. Da mesma forma, não foi apresentado o parecer do Conselho do Fundeb, certificando as retificações apresentadas. Desta forma, é de se concluir pela irregularidade nesse item. No que se refere à falta de aporte para o regime próprio da Previdência, no valor de R$ 201.389,32, também devemos acompanhar a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, uma vez que a queda de arrecadação e a insuficiência de recursos não justificam o apontamento realizado já no primeiro exame. É de se concluir também pela irregularidade. No que se refere ao balanço patrimonial, inicialmente encaminhado sem as assinaturas do prefeito municipal, contador e controle interno, entendemos que foi retificado, pois restou apresentada nova demonstração contábil devidamente assinada, com data de 31/12/12. No entanto, para a data base de 31/12/12, as demonstrações contábeis se encontravam encerradas, não sendo admitida a reabertura do exercício de 2012 para ajustes de qualquer natureza, inclusive para corrigir os lançamentos que originaram os saldos discrepantes constatados no primeiro exame. Observa-se assim que o ajuste necessário para a regularização deveria ter sido realizado na contabilidade do exercício de 2013, sendo após esse procedimento emitidos novos balanços conciliados entre o sistema contábil da administração e o extraído do SIM-AM no bimestre da realização dos ajustes. Assim, neste item também cabe a irregularidade com a aplicação de multa. Quanto ao parecer do Conselho do Fundeb, cujo apontamento inicial resultou da ausência de identificação dos conselheiros responsáveis no parecer, pois apesar do responsável informar, em sede de contraditório, que o parecer foi encaminhado com as assinaturas, não houve a apresentação desse documento. Desta forma, também cabe a irregularidade. Quanto ao déficit verificado nas obrigações financeiras frente a disponibilidades, no valor de R$ 2.314.861,27, entendemos que assiste razão a Diretoria de Contas Municipais na conclusão da irregularidade, haja vista que insuficientes as justificativas apresentadas. Portanto, a liquidez corrente do exercício anterior, 2011, quanto a registrada no último ano de gestão anterior, 2008, não se prestam para legitimarem o déficit do exercício de 2012. Observamos ainda que, mesmo sem ter sido levantado pelo responsável, avaliamos os montantes investidos em educação e saúde acima do mínimo exigido, 25% e 15% da receita corrente líquida,
respectivamente, e constatamos que os excedentes não são suficientes para amortizar o déficit detectado. Portanto, também prevalece a irregularidade. Em relação ao acréscimo na conta responsável por diferenças em conta bancária a apurar, que se originou das divergências no saldo entre a conta contábil e o existente na conta bancária da instituição financeira, no valor de R$ 613,03, apesar do entendimento da diretoria de contas pela irregularidade, com fundamento na Lei 4.320, artigo 35, 2 e 60 e 62, ousamos discordar. Observamos que, apesar de não terem sido apresentados justificativos pelos responsáveis em sede de contraditório, o valor apontado é de pequena monta, não representando prejuízo significativo ao erário. E assim não cabendo a irregularidade, sim, nesse item, a ressalva. Em relação à terceirização dos serviços de saúde, também somos pela irregularidade do item, pois restou demonstrado que o município de Bom Sucesso possuía diversos contratos de prestação de serviço na área da saúde. Observamos que os contratos citados na referida peça processual estão vinculados ao atendimento das necessidades do Programa Saúde da Família. E desta forma, não observando o posicionamento já exposto por esse tribunal, Acórdão 1097/06, que conclui pela obrigatoriedade de realização de concurso público para a contratação de agentes de saúde, médicos e outros tais. Como já mencionado, após devidamente citado, o gestor das contas não apresentou justificativas. Assim, entendemos que a decisão ora tomada deve balizar-se nas informações disponíveis nos autos, ou seja, aquelas trazidas pelo Ministério Público de Contas e pela Diretoria de Contas Municipais. Vale o registro da unidade técnica de que, conforme pesquisa realizada nos processos de admissão do município, desde 2010, ocorreu apenas um registro de contratação de médico psiquiatra, ou seja, não houve concurso público para a contratação de pessoal que atuaria nos programas de saúde da família. Desta forma, também a conclusão é pela irregularidade. Quanto à terceirização dos serviços contábeis, conforme decisões do nosso tribunal, acompanhamos o Ministério Público pela irregularidade, pois, apesar de apontamentos realizados e do parecer 13.25.14, não foram apresentadas justificativas aos pagamentos à empresa Prisma System Informática e Consultoria Limitada, Organização Contábil e Empresarial JC Campos Limitada, TDB Via Controladoria Municipal Limitada, e Boeing e Rocha Limitada, e ainda Daniele Fernandes Dias Marfim. Assim, vamos também pela irregularidade. Com realização à terceirização dos serviços jurídicos, destacamos que o município possui apenas um servidor comissionado para o cargo de procurador-geral, senhor Marcelo Luiz Pinto Vieira. Assim, não se trata de terceirização de serviços, como descreve o pré-julgado número 6, mas sim de uma forma regular de contratação, segundo prevê a Constituição, e sendo o cargo ocupado destinado à direção, chefia e ou assessoramento. Não vejo plausível manter a determinação de irregularidade. Neste item, eu faço opção pela ressalva com recomendação. No que se refere à terceirização dos serviços de engenharia,
ressaltamos a observação do parecer ministerial de que não consta nenhum cargo de engenheiro cadastrado para o município de Bom Sucesso, e ainda que o ente contratou a empresa Rejane Engenharia Limitada. Assim, apesar de a unidade técnica concluir que não havia condições para emitir um posicionamento, conforme a informação 1178, consideramos como razoável recomendar ao gestor que avalie a possibilidade de contratação de um profissional que atenda às necessidades do município. Nesse item, somos também pela ressalva e recomendação. No mesmo sentido, quanto ao exercício das atividades de controladora interna, pela senhora Edemir Guimarães, servidora efetiva do cargo de orientadora infantil, entendemos que cabem recomendações ao gestor, pois, considerando que não há nenhuma exigência de ordem legal quanto à qualificação formalizada em certificações ou diplomas do agente nomeado para a referida atividade, o item não deve ser apontado como uma inconformidade. Assim, recomendamos ao gestor a observância de critérios mínimos quanto à qualificação técnica necessária para que sejam desenvolvidas as atividades de função de controlador de maneira satisfatória. Em relação à ausência de gestão de resíduos sólidos, a diretoria de contas apenas registrou não ter havido manifestação no município de Bom Sucesso, assim não sendo possível emitir uma opinião a respeito. Considerando que o presente processo está das contas do exercício de 2012 e que o prazo para atendimento da Lei Federal 12.305 encerrou somente em agosto de 2014, mesmo que não apresentada justificativa, no entendimento desse relator não cabe a inconformidade. Concluímos nesse item também pela ressalva. Tem mais ainda. Quanto à contabilização das despesas com terceirização, ressaltamos a observação da diretoria de contas de que foi realizada a análise dos dados do município a partir do Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal SIM-AM, considerando apenas os históricos dos empenhos, de onde conclui que o acréscimo, aspas, nas despesas de pessoal, fecha, não lançadas em rubricas corretas, poderia influenciar na apuração do índice de gastos com pessoal, com um acréscimo no montante de R$ 980.277,19, e assim alterando o índice de 48,53 para 56,58 da receita corrente líquida, ou seja, acima do limite determinado pelo artigo 20. Assim, apesar de a diretoria de contas municipais não ter apresentado a conclusão quanto ao item, consideramos que os indícios são suficientes para o apontamento pela inconformidade, seja pela possível alteração do índice de gasto com pessoal ou ainda pela inobservância dos procedimentos contábeis corretos quanto aos lançamentos de despesas em rubricas que não fizeram parte da apuração do mesmo índice. Destacamos também que não houve manifestação do responsável apresentando defesa por ocasião do contraditório, conforme as certidões de decurso de prazo 3450 e 3451, ambas de 14. Assim, também vamos pela irregularidade do item. A conclusão, senhor presidente. Desta forma, acompanhando parcialmente os termos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, propomos que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Bom Sucesso, exercício de 2012,
de responsabilidade do prefeito, senhor José Edilson Vanzella, quanto à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb na educação, falta de aporte para o regime próprio da Previdência Social, não acatamento do balanço patrimonial, não encaminhamento do parecer do Conselho do Fundeb, déficit nas obrigações financeiras frente a disponibilidades, terceirização indevida de serviços de saúde, terceirização indevida dos serviços jurídicos, terceirização indevida dos serviços contábeis e contabilização indevida das despesas com terceirização. Ressalvo o apontamento quanto ao acréscimo de R$ 613,03 na conta contábil responsável por diferenças em contas bancárias a apurar e quanto à implantação da gestão dos resíduos sólidos em observância à Lei 12.305/12. Recomenda-se que o gestor elabore planejamento visando a contratação mediante concurso público de profissionais das áreas de engenharia e jurídica e ainda observe a qualificação técnica mínima de servidor para o desenvolvimento das atividades de controlador interno. Determina-se a aplicação ao gestor, senhor José Edilson Vanzella, multa prevista na Lei Complementar 113, artigo 87, 4º G, para cada uma das seguintes irregularidades. E daí eu cito novamente todas aquelas que foram determinadas. Por fim, determina a aplicação de multa prevista na Lei Complementar 113, 87, 3B, ao gestor, senhor Maurício Castro, em razão do atraso na entrega dos dados do 6º bimestre. Relatório e voto. Em discussão? Inicialmente, eu cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante voto, analisou com profundidade cada uma das irregularidades, de forma bastante didática. A minha única dúvida, ou melhor, talvez já antecipe uma divergência com relação à terceirização dos serviços jurídicos, que sistematicamente eu tenho me posicionado contra essas terceirizações. Aqui eu pude verificar que houve a contratação do escritório TDB, Advocacia Limitada, e então apenas nesse quesito que eu vou apenas votar de forma adversa, propondo a irregularidade e não a ressalva nesse item. Consulto o Dr. Tiago. Senhor presidente, não sei se o relator, eu confesso que não me atentei. Vossa Excelência colocou a situação em que a justificativa do município... na verdade, se Vossa Excelência me permite, é que na verdade havia um procurador lá, ocupante de um cargo comissionado e que exercia essas atividades. Eu entendo, isso é uma discussão que nós temos tido inclusive no Pleno, que nesse caso a terceirização para as atividades rotineiras, sem que tenha sido feito um concurso público previamente visando o preenchimento daquele cargo de procurador jurídico, eu entendo como motivo de irregularidade. Mas a matéria é polêmica, o doutor Artagão seguiu um posicionamento que tem sido também defendido no Tribunal Pleno, que permite, que converte em ressalva esses casos. Eu ressalvei porque o município não tinha nenhuma vaga para assessor jurídico e contratou como comissão, cargo em comissão, que era o procurador do município. Só tinha ele. Eu entendi que foi razoável a contratação do escritório para, naquele momento, colaborar com o cidadão. Então eu ressalvei. E, além disso, então tinha empresa, além do comissionado, foi contratada uma empresa. Foi. Seria isso? Então. Senhor presidente, então acompanha a divergência de Vossa Excelência, considerando o exercício de 2012. Eu acredito, então, que talvez possamos concluir de forma a aprovação praticamente unânime do voto de Vossa Excelência, apenas com essa inclusão da irregularidade pela terceirização de serviço jurídico. Se Vossa Excelência não se opuser, ficaria ainda encarregado da relatoria do acordo. Eu fico, mas esse item por 2 votos a 1. Por 2 votos a 1, perfeitamente. Por maioria de votos, Vossa Excelência manteve o seu posicionamento pela ressalva. Perfeito.
Senhor presidente, era a pauta, eu agradeço. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Antes, porém, ilustre conselheiro, doutor Artagão, eu gostaria de devolver a Vossa Excelência a tomada de contas ordinária 65080714 da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba, que eu solicitei vistas, e já de antemão eu anteciparia meu voto, se Vossas Excelências autorizarem a reabertura da discussão, que seria, eu acompanharia a proposta de Vossa Excelência pela irregularidade com a aplicação de multa. Entretanto, eu sugeriria que fosse aberto, como Vossa Excelência até mencionou, uma auditoria, porque de fato, como bem colocado por Vossa Excelência, no exercício de 2011 e 2012 não houve a prestação de contas, tampouco no de 2013. Então, o que eu sugeriria, com base no nosso regimento interno, seria a abertura de uma auditoria, visando justamente a verificação, porque me parece um fato grave, né, essa empresa não ter prestado contas nesses 3 anos, e eu me encarregaria, porque o nosso regimento interno, por se tratar de um procedimento que englobaria 3 exercícios, não apenas o de 2013, eu me encarregaria, se Vossas Excelências me autorizarem, com base no artigo 259A, inciso 2º do nosso regimento interno, a encaminhar essa solicitação na sessão da quinta-feira do Pleno, porque por extrapolar o objeto desse processo, requeriria uma autorização do Pleno. Então, a minha proposta, eu acompanho integralmente a proposta de Vossa Excelência, apenas eu faria esse encaminhamento, havendo autorização ao Pleno, para que fosse aberta essa auditoria, visando justamente a aferição do dano ao erário nesses 3 exercícios, 2011, 2012 e 2013. Porque, de fato, apenas para complementar, como o relator bem indicou, 2011 e 2012, as contas foram julgadas irregulares pela falta de prestação de contas, sem imputação de débito, apenas multa. Então, me parece que essa seria uma medida que até poderia, eventualmente, com a aferição do dano, imputar uma sanção mais, talvez, adequada. Então, sugere que eu inclua no meu voto na verdade, seria uma solicitação de auditoria. Vossa Excelência... Eu posso encaminhar, porque aqui no nosso regimento interno diz que esses procedimentos requerem uma decisão do Tribunal Pleno. Não há problema. Então eu encaminharia ao Pleno, né, se Vossa Excelência puder até mencionar essa deliberação nossa aqui na primeira Câmara, né, no voto, e eu submeteria então à sessão de quinta-feira a aprovação do Pleno essa matéria. Consulto o conselheiro Tiago. Senhor presidente, eu não tenho, eu também havia, antes de fazer um voto no sentido da devolução desde logo, o fiz porque o Ministério Público, o parecer do Ministério Público é nesse sentido. Eu já havia pensado nessa hipótese da auditoria, não tenho nada contra essa hipótese. Eu apenas tenho uma certa dúvida se, mesmo que extrapole o exercício, se não seria possível o colegiado da Câmara já determinar a realização da auditoria. É que, na verdade, se Vossa Excelência me permite, o nosso regimento, ele diz assim, quando ele trata da instauração dos processos de fiscalização, o artigo 259A diz o seguinte: os procedimentos de fiscalização de que trata esta seção, que inclui as auditorias e inspeções, serão instaurados. Aí a primeira hipótese, por decisão do órgão colegiado competente para o julgamento da matéria, quando o objeto a ser fiscalizado estiver compreendido na instrução do processo. Então, caso nós deliberássemos apenas sobre o exercício de 2013, entendo que a Câmara poderia deliberar. Mas, nesse caso, nós estamos indo além para também analisar 2012 e 2011, exercícios em que também não houve a prestação de contas. E aí me parece que é o inciso 2º que diz, por decisão do Tribunal Pleno, quando o objeto a ser fiscalizado estender-se a outros fatos, além daqueles compreendidos na instrução do processo. Então, nós estaríamos estendendo a auditoria a exercício de 2012 e 2011, que não estão, evidentemente, compreendidos aqui na instrução desse processo de 2013. Então, esse é o motivo que eu entendo necessária essa deliberação do Tribunal Pleno. Vossa Excelência concorda? Concordo, senhor presidente, concordo. Está bem. Eu agradeço, então, está aprovado o voto do relator com esse encaminhamento, né, que será feito ao Tribunal Pleno. Eu agradeço, senhor presidente, a pauta está esgotada. Eu que agradeço, essa presidente que agradece a Vossa Excelência o relato de sua pauta. Passo, então, ao relato dos meus processos. Inicio com os processos de alerta. Na verdade, é exemplo do doutor Artagão, eu também tenho 4 processos de alerta, todos eles com perda de objeto. Houve indicação
extrapolação de 90% da despesa de pessoal. Entretanto, as contas respectivas já foram julgadas, todas elas do exercício de 2012. Os processos são 63596712 de Loanda, 211.435.13 de Rio Negro, 227.412.13 de Missal, 300.624.13 do município de Enéas Marques. Estão todos eles a proposta pelo encerramento do processo pela perda de objeto. Em discussão, votação, aprovado. Tem a seguir as contas, processo 188.483.09, contas da Associação Aliança Empreendedora. Trata-se de uma transferência voluntária celebrada com a Prefeitura de Curitiba, no valor aproximado de R$1.080.000, exercício de 2008, tendo por objeto a operacionalização e manutenção de 4 parques de recepção de recicláveis. Numa primeira instrução, a Diretoria de Análise de Transferências indicou diversas irregularidades. Após sucessivos contraditórios, eles foram sendo gradativamente sanados. Houve apenas a manutenção de gasto com assessoria contábil, que, por se tratar do exercício de 2008, a DAT entende que, como a orientação proibindo esse tipo de despesa somente se efetivou com o Acórdão 990 de 2009, do nosso Tribunal Pleno, propõe a conversão em ressalva. Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Eu vou concordar com a regularidade das contas. Apenas eu tenho uma pequena divergência, porque nesse caso aqui não foi propriamente um gasto com assessoria contábil para a prestação das contas, mas sim, na verdade, o projeto tinha por escopo a capacitação dos catadores de papéis, de lixo de papéis, para que se organizassem e organizassem os seus serviços, e isso incluía a orientação contábil. Então, nesse caso aqui, pelo que eu pude interpretar do termo de convênio, não era assessoria contábil para a prestação de contas, mas sim um serviço de assessoria visando a formação dos próprios gestores que iriam efetivamente cuidar da prestação desse serviço de catadores de materiais recicláveis. Então eu vou apenas divergir quanto à indicação dessa ressalva. Entretanto, adoto a recomendação nos estritos termos da Diretoria de Análise de Transferências. Então o voto seria pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 354.85509, eu vou solicitar excepcionalmente a retirada de pauta para um esclarecimento da Diretoria de Análise de Transferência quanto à instrução. Não havendo objeção, retirada de pauta. Tenho a seguir 5 processos de transferências voluntárias. Processo 739.278.12, 831.123.12, 124.480.13, 641.59.14 e 115.682.15, todos eles são prestações de contas de transferência voluntárias, em que verificou-se ainda o período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferências, por se tratar de convênios de exercício 2011 e 2012. Eu acompanho a diretoria pela regularidade com recomendação e afasto, então, a ressalva indicada pelo Ministério Público conforme diversos precedentes desta Câmara. Então, o voto em todos eles é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo, um ato de inativação, 311.011.14, aposentadoria concedida a servidora Zedenir Ruiz Rodrigues Iacota, técnico administrativo junto à Assembleia Legislativa do Estado. Diretoria de Controle de Dados de Pessoal é pela legalidade. Ministério Público é pela negativa de registro, entendendo que os proventos incluem gratificação
fundamentada na Lei Estadual 16.390/10, que está sendo questionada no Supremo. Essa matéria eu entendo que já foi bastante discutida, e o entendimento tem sido justamente pelo registro, em virtude de não ter sido concedida liminar na ação direta de inconstitucionalidade referida pelo Ministério Público. Então, acompanhando a DICAP, o voto é pelo registro do ato de inativação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte são embargos de declaração, processo 553.09015. Opostos pelo senhor Vanderlei Ribeiro da Silva, ex-representante legal da Sociedade Empresarial Fênix, Auditoria, Assessoria e Consultoria Contábil, em face do Acórdão 276215 da Primeira Câmara, que, ao julgar irregulares contas, imputou a multa proporcional ao dano ao dirigente dessa empresa, em virtude da contratação irregular de serviços de contabilidade. Sustenta o embargante que a empresa foi encerrada em 26 de agosto de 2013, o que tornaria inválida a citação que lhe foi encaminhada em dezembro de 2014. Entende que nem mesmo a apresentação da resposta pelo embargante teria o condão de sanar essa falha. Alega ainda cerceamento de defesa, uma vez que a citação teria sido feita na pessoa jurídica e não na pessoa física, e ainda omissões na decisão, uma vez que discorda o embargante do alcance jurídico da indicação do prejulgado número 6. Por fim, alega ainda obscuridade, entendendo que não foi demonstrada a eficácia do prejulgado número 6 sobre particulares. Na verdade, eu entendo que não merecem provimento esses embargos. A irregularidade das contas deu-se em virtude da inspeção realizada com relação ao exercício 2009 a 2012, no período de 3 de outubro a 7 de outubro de 2011, época em que a empresa encontrava-se plenamente operante. Foram apresentadas defesas não apenas pela Câmara e pelo município, mas também pela própria empresa. Então, eu entendo que a posterior desconstituição da empresa não afeta a sua responsabilidade nem a do seu dirigente. Até do distrato social constou expressamente na cláusula 2ª que fica designado para a guarda de documentos e livros pertencentes à sociedade o sócio Vanderlei Ribeiro da Silva, ora embargante, e na cláusula 3ª ele é apontado como responsável pelo ativo e passivo da sociedade. Me parece, então, que a citação se deu de forma regular, bem como a responsabilização que foi feita. Eu lembro, inclusive, que a nossa lei, ao prever justamente essa multa proporcional ao dano, ela se refere à possibilidade do terceiro beneficiário ser atingido por essa multa. Com relação ao prejulgado número 6, são bastante claros no teor do acórdão do qual ele se originou os diversos dispositivos legais e constitucionais que são tidos como infringidos. Então, me parece que as omissões, a nulidade processual e as omissões e obscuridades mencionadas não procedem. Por esses motivos, a proposta é pelo improvimento dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de servidor do tribunal, número 47444515, requerente o senhor Paulo Roberto Marques Fernandes, concessão de abono de permanência. As manifestações são todas uniformes, e esse também é o voto, no sentido de que ele seja concedido a partir de 22 de maio de 2015. Em discussão, votação, aprovado. E por último, processo 537-26915, é um requerimento de servidor, senhor João Soares Madalena, que requer
férias não gozadas referentes ao exercício 2010 e 2015. Na verdade, o pagamento em pecúnia dessas férias. Toda a instrução do processo é pelo deferimento, e esse também é o voto do relator, indicando diversos precedentes. Então, o voto é pelo deferimento, pela indenização em pecúnia, exercício de 2014 e 2015, observada a proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, calculada com base na remuneração do mês em que se findou o vínculo, sem o pagamento do terço constitucional já percebido. Em discussão, votação, aprovado. Creio que está atendida a minha pauta. Apenas eu fui alertado aqui pela nossa secretária que a ata que eu submeti à apreciação no colegiado é a ata de número 29 no início da sessão e não a de número 26. Então considero aprovada então a ata com o número correto. Deixo livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 1º de setembro, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 31ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, e agradeço a presença do conselheiro Tiago Barbosa, que compôs o quórum desta Câmara. Levanta-se e apresente.